Fala pessoal, continuando aqui a nossa Latinoware, eu quero convidar aqui no Espaço Venezuela o Rafael Ceni. Rafael, boa noite. Boa noite, consegue me ouvir? Sim, vou também compartilhar aqui a sua tela agora. Ótimo. Beleza, pode iniciar a sua atividade, Rafael. Muito bom, muito obrigado. Bom, essa é a segunda vez que eu apresento na Latinoware. Fiz a primeira apresentação em 2019 e hoje eu vou conversar com vocês sobre algo que tem ficado cada vez mais latente e é cada vez mais algo que diferencia quando se tem uma infraestrutura e quando você precisa suportar múltiplas arquiteturas de computador. Né? A gente sabe que as aplicações são multi-arquitetura hoje, existem múltiplos cloud providers e como que a gente... E isso, o que vocês vão ver aqui é um relato de o que a gente tem feito para que a gente consiga fomentar um ecossistema multi-arquitetura nos últimos 10 anos. Vocês não têm uma ideia do quão difícil e quão trabalhoso é você colocar duas arquiteturas diferentes no mesmo nível, na mesma paridade. Bom, meu nome é Rafael, eu trabalho na IBM e dentro da IBM eu trabalhei em diversas áreas, né, desde o desenvolvimento mais baixo nível até hoje trabalhando diretamente com o desenvolvimento cloud, né, cloud híbrida, trabalhando com Red Hat OpenShift, desenvolvimento de Red Hat OpenShift, além de uma parte grande de ecossistema para que a gente consiga, como eu disse, fomentar um ecossistema de desenvolvimento de software que seja multi-arquitetura e que seja fácil para os desenvolvedores utilizarem esses recursos. Como falei, Share Power. Por que Share Power? Porque hoje eu vou focar bastante na arquitetura Power de computador da IBM, que é o que a gente trabalha. E isso, o exemplo que a gente vai dar aqui sobre Power serve para ARM ou serve para qualquer outra arquitetura que qualquer cloud provider ou qualquer outra empresa possa desenvolver. A criação de um ecossistema é trabalhosa. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês o que a gente tem feito. Vamos lá. O mundo é multi-arquitetura. Você tem ARM, x86 ou ARMD64, Power, PPC64LE e S390X, que é mainframe. Hoje, com a proliferação de diferentes cloud providers e diferentes infrastructure providers, você tem a capacidade de aproveitar essas arquiteturas da melhor forma possível. E o que isso quer dizer? Você consegue fazer casar a sua aplicação para a plataforma onde ela executa da forma talvez mais rápida ou talvez da forma mais barata, vai depender daquilo que você quer. Você pode até organizar isso de uma forma interessante. Por exemplo, você tem uma aplicação que está rodando em x86, que é uma plataforma um pouco mais barata, e que talvez não consiga processar tantos dados como Power. Em determinado momento, em uma determinada época do ano, sua aplicação precisa escalar. E talvez seja mais interessante você mover para uma plataforma Power ou Z, que consegue escalar e processar muito mais dados com menos recursos, do que talvez ter lá escalar a sua arquitetura de x86. Então, o mundo é multi-arquitetura e poucas pessoas conseguem aproveitar essa pluralidade de plataformas para desenvolver aplicações que possam ser realocadas e que possam trazer benefícios independente da onde elas estejam rodando. E por que é isso importante? Vira e mexe a gente ouve que um novo cloud provider começa a trabalhar em determinada solução ou um determinado servidor. Eventualmente eles começam a trabalhar em design de chips. A gente sabe que fazer design de chip é algo que não é simples, mas no entanto, quando você tem uma infraestrutura de cloud e você quer que os seus clientes estejam cada vez mais associados à sua infraestrutura, você tende a investir mais em uma infraestrutura que atenda a demanda e talvez, para que essa infraestrutura seja ótima, você precise customizar não só o software, não só a plataforma e não só prover serviços que possam beneficiar o seu usuário, mas também garantir que o software rodando na sua infraestrutura, de certa forma, seja eficiente. Então, você pode acabar direcionando para um ambiente onde você tem mais de uma arquitetura numa mesmo cloud provider ou diferentes cloud providers com plataformas e arquiteturas diferentes. E por que essa preocupação com multi-arquitetura é algo que deve ser algo cada vez mais importante para um developer e para alguém que trabalha com DevOps ou que faz o delivery de aplicações?
nesse mundo doido de cloud computing, cada dia, ou sendo exagerado, mas é muito rápido a ascensão de um novo projeto open source. Então, se você olhar no landscape da Cloud Native Foundation, está sempre mudando. E vira e mexe, aparece algo novo. E esse algo novo, depois de algum tempo, acaba sendo incorporado como parte do Cloud Native Foundation e tem um crescimento relativamente grande. E qual que é o problema? Do ponto de vista de quem não está no mainstream, e o mainstream aqui eu estou citando o x86 e a AMD64, ou até a ARM. Como que você mantém a paridade das coisas? Como que você consegue entregar a mesma solução, rodando em diferentes arquiteturas, com a mesma qualidade, com performance igual ou melhor? É um trabalho árduo. Por quê? Primeiro, existe, pelo menos assim, eu tenho trabalhado com isso nos últimos 10 anos. E é nítido que as pessoas não se preocupam ou não com multi-arquitetura. Então, hard-coded apontando para uma dependência específica é algo clássico de se encontrar. Os códigos extremamente difíceis de serem refatorados e trabalhados de uma forma que sejam independentes, ou que sejam possíveis criar, seja modular, para que pedaços rodem em diferentes locais. Geralmente não tem, sim, tem um gap de skill, por exemplo, alguém que se programou a vida inteira com o seu notebook AMD64, na hora de fazer a transição para trabalhar com Power, não se sente confortável. Então, o trabalho de paridade de algo, para que se tenha paridade de algo que não foi pensado para ser multi-arquitetura, é muito árduo. Por exemplo, a gente tem OpenShift, Red Hat OpenShift. É uma plataforma multi-arquitetura. Não necessariamente você consegue ter várias arquiteturas rodando ao mesmo tempo, mas você consegue ter o Red Hat OpenShift rodando em x86, o mesmo Red Hat rodando em Z, ou o mesmo Red Hat OpenShift rodando em Power. E como que você tira proveito disso? Já que a base da plataforma, né, a base para rodar suas aplicações que sejam rodando em container, né, que hoje já não se fala em outra, assim, não é mais tão factível fazer um deploy que não seja dentro do container, por várias razões que facilitam esse desenvolvimento. Como que você tira proveito disso? Então, assim, a multi-arquitetura é algo relativamente, não é novo, e algo que está ficando cada vez mais sério. A gente trabalha com clientes que têm uma demanda por multi-arquitetura gigantesca, no sentido de que eles conseguem dividir as aplicações para que determinadas aplicações rodem em Power, dá um exemplo recente, e outros pedaços que são menos interessantes para consumir recurso caro, rodam em x86. E eles conseguem compor um pipeline gigantesco de CI/CD, combinando diferentes arquiteturas. No entanto, para chegar nesse passo, chegar nesse momento, teve um trabalho gigante de modernização de infraestrutura, modernização de software, portar software que não rodava em Power para Power. Então, é um trabalho árduo. Então, e como as coisas no lado de cloud, com relação a software e infraestrutura, avançam e evoluem muito rápido, a gente precisa garantir que os developers tenham acesso a recursos que tornem a vida deles mais fácil do ponto de vista de desenvolvimento open source, ou desenvolvimento de código fechado, mas focando em multi-arquitetura. E agora eu vou começar a citar exemplos do que a gente fez no passado. Antes disso, multi-arquitetura. Você pode fazer do jeito errado, quer dizer, não do jeito errado, mas do jeito mais complicado, cheio de workarounds para que você consiga entregar aquilo que precisa, ou você pode aproveitar as ferramentas certas e com isso ganhar tempo para que o desenvolvimento seja feito de forma ordenada, sem gambiarras, entre aspas, e que a sua aplicação seja confiável, que é uma das coisas mais importantes quando se trabalha em multi-arquitetura. Confiável no sentido de que eu tenho garantia de que os testes de código que eu fiz para a arquitetura A, quando executados na arquitetura B, conseguem ser executados e gerar o resultado esperado da mesma forma, sem sustos no meio do caminho. Então, ter um pipeline de ferramentas e ter acesso a recursos que estão disponíveis de forma fácil é o primeiro passo para isso.
E por que é o primeiro passo para isso? Porque acesso às ferramentas corretas é o primeiro passo. Porque a adoção de nova tecnologia acontece de forma orgânica, e isso vem dos developers. Levanta a mão aí quem não começou um projeto de final de semana trabalhando com uma tecnologia nova, eventualmente foi para uma reunião do time e comentou sobre aquela tecnologia, e em determinado momento, talvez esse assunto, ou essa conversa gerou algo mais sério em que acabou sendo adotado. Então, do ponto de vista de multi-arquitetura, a principal starting point é garantir que quem trabalha com arquitetura, quem tem interesse em multi-arquitetura, primeiro tem acesso fácil à arquitetura que ele deseja trabalhar. E para que isso seja algo orgânico, para que ele não se sinta limitado ou bloqueado, por exemplo, a comprar uma máquina que é extremamente cara para fazer um desenvolvimento. E para isso, assim, o que a gente tem feito, né? De fato, entrando aqui no nosso roadmap de itens ou áreas de trabalho que nós fizemos dos últimos 10 anos. Então, olhem o nosso exemplo para arquitetura Power e tentem mapear isso para qualquer outro cenário, seja ARM ou Z, ou qualquer outra possível arquitetura que venha a surgir, ou RISC-V, por exemplo, que é algo que tem crescido bastante. Pegue, assim, olhe o que eu vou te mostrar agora e veja como é complicado criar um ecossistema multi-arquitetura e fomentar esse ecossistema que ele não perca força. O que a gente fez? Primeira atividade, ou primeira solução, obviamente não foi a primeira, mas a primeira de grande esforço, fazer um SDK. Basicamente, um Eclipse, onde a gente criou uma série de ferramentas, ou uma série de plugins, para fazer diversas ações no código-fonte. O SDK era focado em C e C++, e dentro do SDK a gente teve que criar uma ferramenta chamada Migration Advisor. Por exemplo, eu precisava migrar códigos x86, né, código C, C++, x86, de x86 para Power. No entanto, quando você começa a trabalhar com C, você tem muito ponto de diferença entre uma arquitetura e outra, principalmente quando você vai descendo mais baixo nível ainda. Por exemplo, é o caso de built-ins. E é difícil para um developer acostumado a programar para uma plataforma específica conseguir mapear para a arquitetura alvo que ele está indo e fazer isso de uma forma fácil. Uma forma simples, ou de fazer com a confiança de que aquilo de fato vai gerar o resultado esperado. Então nós, por exemplo, tivemos um esforço gigante de pesquisa para construir um plugin dentro do Eclipse que analisava seu código C, C++, x86, óbvio, e apontava pontos de que aquele código não funcionaria em Power e sugeria fixes para isso. Um dos grandes esforços para tentar criar um ambiente multi-arquitetura ou flexibilizar a migração de uma arquitetura para outra. Além disso, como o acesso a Power é caro, uma máquina Power custa muito mais que uma máquina x86. Nós tivemos que colocar dentro do SDK um simulador de Power, para que os developers tivessem acesso a um ambiente em que eles pudessem compilar o seu código e rodar para garantir que estava funcionando. Nesse caso aqui, a gente fazia uma cross-compilação usando o Advanced Toolchain e rodava usando QEMU e User Static, e depois conseguia fazer a execução dentro do simulador de Power rodando. O simulador é gratuito, então para quem tiver interesse pode baixar e rodar na sua máquina hoje, né? Sua máquina no seu notebook hoje. Eventualmente o SDK foi encerrado, nós publicamos a maioria das ferramentas como open source, né? Abrimos o código delas, e está lá no GitHub para quem quiser utilizar. Ainda tem bastante gente que utiliza, principalmente o simulador, e alguns mapeamentos de bibliotecas novas que foram feitos depois que a IDE foi encerrado. Mas fazer o SDK não era suficiente, porque nem todo developer quer utilizar uma IDE. Tem seus ambientes, todo mundo sabe que developer tem o seu editor favorito, tem os recursos para programar, e não necessariamente todo mundo quer usar uma Eclipse, que é algo grande. Entendemos isso. Então, somente o SDK não era suficiente. Então, o que nós começamos a fazer, que é parte da abordagem número 2, prover acesso gratuito a Power, no sentido de que, uma vez que
a ideia, prover uma ferramenta para fazer porte da aplicação não era suficiente, então vamos dar acesso para que essas pessoas consigam fazer o que elas precisam da forma como elas querem. E isso basicamente é ter um campo florido para que os developers possam utilizar, né? No sentido de que nessa foto os developers são as abelhas e os recursos são as flores. Então, vamos florir esse campo de Power, vamos prover bastante recurso que seja acessível de forma fácil para que as pessoas consigam trabalhar e fazer o que for necessário. E o que nós fizemos? Desde 2014, espalhamos vários centros ao redor do mundo com acesso gratuito para Power. Acesso gratuito a Power. Dentre esses centros, nós temos um aqui no Brasil, que é na Unicamp, que é a nossa mini cloud. Então, se você entrar nesse endereço da mini cloud, você vai conseguir solicitar uma conta por 30 dias, acesso gratuito, que pode ser prorrogado, e lá você vai ter acesso a Power 8 a Power 9, e para poder fazer o que você quiser, obviamente, o que quiser, desde que seja relacionado ao desenvolvimento. E isso trouxe, a mini cloud está no ar desde 2014, e desde lá, muita gente passou pela mini cloud. Então, exemplos de projeto, né? Node, GCC, Alpine, que é a Alpine Linux, que é algo bem grande. A gente tem uma máquina dedicada para o Alpine Linux dentro da Unicamp para poder fazer as builds para Power. E não só isso, né? A gente oferece mais de 2.000 usuários por uma mini cloud. Essa cloud é uma cloud construída por alunos, mantida por alunos, e a gente da IBM dá um suporte para que tudo consiga ser executado sem grandes problemas. Então, tem uma variedade de sistemas operacionais Linux lá para você se divertir à vontade. Bom, além das comunidades, várias pessoas utilizam essa cloud. Então, para fazer porting da aplicação para Intel, para testar, para aprender Linux de alguma forma. Bom, funciona. Mas prover os recursos é algo interessante para quem procura o recurso. Então, se a pessoa sabe que existe aquele recurso disponível, ela vai lá e solicita e tem acesso. No entanto, isso ainda não é suficiente. E por que não é suficiente? Porque nos leva ao capítulo 3, que é a gente precisa estar onde os developers estão, para que o desenvolvimento de multi-arquitetura seja algo fácil. Quer dizer, não necessariamente fácil, mas seja algo natural. E o que nós fizemos, então? Vamos integrar com as ferramentas ou Source Code Management que são mais utilizados. Seja, então, GitHub e GitLab. Com relação a GitHub, o que nós fizemos? Nós adicionamos suporte a Power no Travis CI. Em 2009, o GA disso foi em 2019. Nós fizemos todo um trabalho de mais de um ano com Travis para que todas as receitas e todo o back-end deles pudesse ser executado em Power. Então, hoje você consegue fazer builds multi-arquitetura em Travis de forma muito simples. Só adicionar arc ppc64le na sua receita do Travis e a sua build vai rodar em Power. Fácil, simples, mas no entanto, bom, exemplo, a build roda em Power, como você pode ver aqui, esse screenshot velho, desde 2019. No entanto, Travis não é sempre a primeira opção de todo mundo. Então a gente sabe que teve alguns problemas recentes e as pessoas têm migrado para o GitHub Actions. Embora o GitHub Actions ainda não suporte Power oficialmente, e a gente tem trabalhado para isso, você consegue fazer builds usando algumas actions e combinando elas. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu consigo fazer uma build de containers multi-arquitetura usando 5 actions diferentes. Um deles é o buildx, que permite que você build sua solução, seu container multi-arquitetura e faça o push depois para algum registro que você queira. De certa forma, como ainda não Power não é suportado, nossa ideia é que dentro de algum tempo você consiga fazer o target para algum action para rodar sua build em Power nativamente. Ainda não estamos lá, mas esse já é um passo que permite que as pessoas possam utilizar o GitHub Actions para fazer parte de desenvolvimento. Ok, isso também é bom. Um exemplo de dentro de casa, né? Dentro da IBM nós temos o Travis também, o Travis Enterprise. E isso possibilitou que vários times, trabalhando com multi-arquitetura, pudessem
criar, né, fazer as soluções deles serem multi-arquitetura de uma forma bem simples e rápida. Então, a Travis roda até hoje com um número bem grande de builds em Power, e vários produtos, assim, e isso facilita, ainda hoje facilita muito que produtos novos que precisam ser multi-arquitetura consigam elaborar um CI/CD ou algum processo para teste de forma rápida, né? Só criar a receita e começar a buildar em Power de forma simples. Recentemente, isso semana passada, nós fizemos o GA do GitLab em Power, né? Do GitLab Runner em Power, e tem o Alpha do GitLab Operator em Power. A gente entende que GitLab é também, talvez seja a segunda plataforma de source code mais utilizada. Então, a gente precisa estar presente lá, para que as pessoas consigam buildar em Power de forma simples e rápida. O GitLab Runner já está oficialmente suportado e portado para Power, então você vai, se você for na documentação do GitLab, você vai encontrar as instruções para instalar. E como você pode fazer para começar utilizando o GitLab Runner em Power? Vai lá na Unicamp, na Minicloud, pede um acesso à VM gratuita, instala o GitLab Runner numa máquina Power, associa aquela máquina Power, aquela VM Power, na sua conta do GitLab e pronto. Você já consegue buildar em Power de forma simples, rápida e sem ter que investir numa infraestrutura para que isso aconteça. Bom, isso é só um exemplo de que GitLab funciona em Power, então é só vocês testarem, ler e poderem utilizar, não tem segredo. Da mesma forma com a Minicloud, a partir do momento que a gente tornou disponível o acesso a Power através do GitLab, né, que as pessoas pudessem fazer a build, os projetos começaram a aparecer. Então, aquela história do campo florido que as abelhas vêm, de fato acontece. Quando você torna os recursos acessíveis de forma fácil e simples, as pessoas começam a utilizar, seja por curiosidade ou por necessidade. E, além disso, além de tocar no Travis GitHub, GitLab, tem a parte de Cloud Native também. Então, como eu falei, a gente trabalha com a Red Hat para o desenvolvimento de OpenShift. E muito do que se faz hoje com relação ao Cloud Native vai passar por um cluster Kubernetes, seja ele o flavor que for. Por exemplo, eu falei do GitLab. Nós temos o GitLab Runner para OpenShift. Então, você consegue instalar o seu GitLab Runner no OpenShift on Power. Isso aqui é uma imagem do OpenShift on Power. E você consegue associar o seu GitLab Runner com o seu projeto GitLab e começar a fazer a build em containers. Então, do seu projeto hospedado no GitLab, você consegue fazer builds rodando no OpenShift em Power, por exemplo, e fazer suas builds dentro de containers. E o mesmo vale para Code Red Workspace, que é o Eclipse CHE adicionado dentro de OpenShift, que permite que você desenvolva código de forma Cloud Native, né, dentro de uma plataforma amigável, de forma assim. Então, a partir daqui do Code Red Workspace, você consegue integrar com GitLab, GitHub, por exemplo. Você consegue alterar, fazer qualquer tipo de manipulação no código, mandar os pushes, mandar pull requests. Você consegue ter triggers, por exemplo, se você tiver um pipeline dentro do seu cluster OpenShift, você consegue um Tekton ou utilizando um OpenShift Pipelines, você consegue criar triggers para que a cada mudança de código dispare um certo conjunto de testes, validações e deployments. É isso. Eu espero que vocês tenham tido uma ideia do quão complicado ou do quão trabalhoso é criar ou fomentar um ambiente para desenvolvimento de software que seja multi-arquitetura. É um processo longo, é um processo demorado, nem sempre traz os resultados que a gente quer, mas a gente viu que migrando ou pegando a rota de estar presentes onde os developers estão, seja fazendo parte das soluções utilizadas com relação a fazer software, a organizar processo de software, fazer CI/CD, traz bons resultados. Então, isso tem acontecido com GitLab, com Travis, vai acontecer com o GitHub, e a partir daí a gente espera que as coisas se tornem fáceis e que desenvolvimento para multi-arquitetura, no nosso caso, desenvolvimento em x86-64 e PPC-64 ali, seja algo fácil de ser feito e que não
que as pessoas não tenham uma desculpa para não fazer, ou pelo menos para não testar. É isso, pessoal. Muito obrigado.